Na penúltima reportagem sobre a violência contra as mulheres, vamos mostrar como é que elas podem ser acolhidas depois de denunciarem os agressores. Muitas vezes as vítimas precisam deixar a casa, o lar onde mora para trás, para serem obrigadas em um outro local e poder viver a vida normal, reerguer, começar a vida que não pode parar. Veja como funcionam essas casas de abrigamento. Mostra aqui pra gente que eu quero ver. Gabriel, é você. Agressões, estupros, assassinatos. Um homem foi preso suspeito de incendiar a casa e tentar matar a mulher. A violência contra a mulher é assunto recorrente na imprensa. Mais uma vez na estatística de feminicídio. Um homem que não aceitava o fim do relacionamento, de novo, atacou a mulher com golpe de facão. Agora de uma cabeleireira que foi agredida pelo marido em Varginha, no sul do estado. O jovem tentou se matar depois de esfaquear a ex-namorada. Acontece que o tema é visto por alguns como apenas mais um crime e a causa é deixada de lado. Só que, além de perder a vida exclusivamente pelo gênero, por ser mulher, é algo que não deveria passar batido. Seguindo esse raciocínio e na tentativa de proteger a mulher e punir o agressor, é que a lei evoluiu ao longo dos anos. Hoje, vamos relembrar um dos casos de feminicídio mais conhecidos no Brasil. A morte da modelo Elisa Samúdio. Mas atenção! Na época do crime, o nome feminicídio ainda não fazia parte do Código Penal. A Elisa Samúdio foi assassinada em 2010. A lei do feminicídio só entrou em vigor em 2015. Né? Na prática, a lei do feminicídio, ela veio como mais uma qualificadora para o crime de homicídio e para dar visibilidade a este crime. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão pelo homicídio qualificado e ocultação do cadáver da ex-amante Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho deles. Já Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, braço direito de Bruno, foi condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa e do filho dela. A ex-namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, foi condenada a 5 anos pelo sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho. Outro condenado foi o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que teve como pena 22 anos de prisão pela morte de Elisa. O corpo da modelo nunca foi encontrado. O filho dela com Bruno hoje vive com a avó materna. Mas nem sempre é isso que acontece com uma criança que teve a mãe morta pelo próprio pai, que agora está preso. Ela vai ser encaminhada, né, certamente para, em primeiro lugar, para familiares da vítima que tenham interesse e tenham condições de receber essa criança e ficar com ela. Se não tiver interesse, não tiver condições, serão procurados, inclusive, familiares do agressor, que não quer dizer que um agente que cometeu um feminicídio, a família dele deva ser defenestrada, né? Ele pode ter um pai e uma mãe íntegros com condições de criar esse filho, de acolher essa criança. Mas a assistência não é contínua, ou seja, a criança só irá receber algum tipo de acompanhamento psicológico ou social se isso for solicitado. O sistema, ele não funciona sozinho. Essa busca precisa ser como se diz, almejada, ela precisa ser demandada pelo tutor dessa criança, pelo curador, pelo pai, pela mãe. A partir do momento que ele busca essa demanda, que ele apresenta essa demanda para o sistema de saúde, por exemplo, essa demanda vai, na medida do possível, ser acolhida. Só que nem todo mundo sabe onde encontrar esses serviços. E é tanta coisa que a gente não sabe. O projeto Aura da Luta, por exemplo, nasceu desse não saber. A Aura da Luta é uma iniciativa minha. Eu comecei a investigar dentro da minha família as violências que as mulheres já tinham sofrido. E aí eu descobri que são 4 gerações de mulheres que passaram por algum tipo de violência e que o Estado não tinha dado nenhum apoio para essas mulheres.
O espaço conta com rodas de conversa e palestras sobre a violência contra a mulher e os desdobramentos desse assunto. Aqui, as vítimas ainda têm acesso a outras atividades. A gente criou um bazar, uma cooperativa de costura, né? A gente tem também um cursinho aqui na comunidade e a gente tenta encaminhar essas mulheres para o cursinho. Então, assim, são várias atividades, a gente distribui cesta básica. O trabalho é uma tentativa de quebrar o ciclo de violência, mas essa nem de longe é uma tarefa fácil. As marcas da violência, ela nunca sai, né? A memória da gente essa violência, ela é como se tivesse acabado de acontecer. E a gente tem tentado ter uma vida normal, mas cada caso de violência que a gente vê, a gente revive mais ainda. Eu acho que, na verdade, é isso que nos faz estar presente assim, nessas lutas, né? Porque você todo dia reviver aquilo, saber que, nossa, eu passei por isso e isso não acabou, está acontecendo de novo, está acontecendo de novo. Não é o fato de ter sofrido a violência que impulsiona para esses trabalhos, é o fato da violência estar aí presente todos os dias. Alguns casos parecem histórias de séculos passados, quando, na verdade, são além de atuais, recorrentes. Tem casos na comunidade de mulheres que a gente nunca viu, né, que a gente não sabe como que é o rosto. E a gente sabe que essa mulher passa por violência, mas é difícil o acesso a ela. Você não conhece o rosto porque ela vive trancada em casa? Porque ela vive trancada em casa. Tem um caso em específico que eu conversei com essa mulher uma vez, mas eu conversei com ela uma vez e o agressor do lado, assim, sem nenhuma chance de aproximação. A gente só vai conseguir vencer o machismo quando a gente tiver uma educação contra isso, né? Uma educação em casa, uma educação na escola, uma educação nos barzinhos, no ciclo de amizade, né? Porque a repressão, a punição por si só, ela não vai resolver. Parte dos avanços você já conheceu ao longo da série. Juntos nós aprendemos o passo a passo do registro de uma ocorrência na delegacia. Você viu também como funciona o encaminhamento para os serviços de acolhimento à vítima, como, por exemplo, aqui no Bem-vinda, que é um centro especializado de atendimento à mulher. Mas e depois disso, você sabe o que acontece? Qual o caminho seguir? Muitas dessas mulheres temem pela própria vida e até mesmo pela segurança dos filhos. Outras tantas não têm para onde voltar, elas simplesmente não sabem para onde ir. Pensando assim é que a Lei Maria da Penha prevê o abrigamento dessas famílias. Portanto, o governo federal é obrigado a oferecer esse serviço. Tanto que foi assim, por meio do programa Mulher Viver Sem Violência, que nasceu a chamada Casa da Mulher Brasileira. Só que, de acordo com o Ministério da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, que é a pasta que trata desse assunto, hoje, aqui no Brasil, apenas 5 casas do tipo estão em funcionamento. Elas estão em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em Curitiba, no Paraná, São Luís do Maranhão, Boa Vista, Roraima e em Fortaleza, no Ceará. Em Brasília, uma casa até chegou a ser aberta, mas pouco antes de completar 3 anos de funcionamento, fechou as portas por problemas estruturais e nunca mais reabriu. O governo prevê ainda a finalização de uma outra unidade em São Paulo até o fim deste ano. Mas e aqui em Minas? A lei determina a existência de um espaço de acolhimento aqui também. Mas enquanto o governo federal não providencia, cidades mineiras estão se unindo para suprir a demanda. Vamos conhecer agora a Casa Sempre Viva. O consórcio ele é constituído desde 2008. Inicialmente ele foi constituído pelos 4 municípios maiores da região metropolitana, Belo Horizonte, Betim, Contagem e Sabará. Com o intuito exatamente de fazer frente a todos os direitos e todas as garantias da política da mulher. Inicialmente eram 2 casas, né? Uma casa de passagem e uma casa de acolhimento, e que hoje, em razão dos anos e em razão dos novos consorciados, nós temos essa casa de acolhimento que tem o atendimento de acolhimento emergencial para as mulheres que são vítimas de violência e que precisam sair daquele momento
crucial para que ela tenha garantida a sua vida, que são 96 horas, então nós ficamos com essas mulheres até 96 horas. Nós temos o atendimento que é curto prazo, até 20 dias, e temos o atendimento e acolhimento específico de mulheres de médio prazo, que são até 90 dias. Para a coordenadora do espaço e superintendente do consórcio Mulheres das Gerais, Carla França, esse tempo é fundamental para que a vítima receba suporte emocional e social e também tenha acesso a uma possibilidade de autonomia financeira. O trabalho técnico ele é muito voltado para que a mulher ela tenha consciência de que é possível sair de uma relação tóxica, que é possível ela criar meios de buscar uma independência, que talvez, em grande maioria, ela volta para o seu companheiro porque ela não tem uma via financeira, uma condição financeira de sustentar seus filhos. Então, existem trabalhos e oficinas para que a gente possa fomentar essa questão do empreendedorismo, a questão da economia solidária, para que aquela mulher tenha condições de lá fora, ela não ter essa dependência financeira e submeter aquela relação. As prefeituras dividem os custos de manutenção do espaço e dos serviços prestados. Durante todo esse período, principalmente curto e médio prazo, se faz uma construção para que a mulher e seus filhos, se assim o tiver, saia da casa de forma segura. Então essa construção ela passa pelo contato com familiares, na eventualidade de identificarmos pessoas que tenham condições de acolher durante um período, né? Se faz orientações voltadas para a área da assistência social, que são os benefícios que porventura ela tenha direito, né? Quando a mulher é da região metropolitana ou de algum dos nossos municípios consorciados, mas que não tem nenhuma guarita, nenhum parente na região, a gente cria condições para que ela vá ao lugar de sua origem, né? Às vezes ela é de outro estado, ela procura, a gente faz esse contato com a família para que ela possa voltar a ter esse contato. O trabalho realizado pela Casa Sempre Viva devolve aos corações das vítimas sensações e sentimentos que haviam sido arrancados pelo sofrimento e que elas não esperavam reencontrar tão cedo. Mas e ao fim do prazo desses 90 dias aqui? Para evitar que essas mulheres retornem à situação de vulnerabilidade social e expostas novamente à violência doméstica, é que foi criado um projeto de lei que prevê o direito à moradia. Mas isso só depois de uma mobilização feminina na política. A gente tem um mandato coletivo construído por 4 mulheres hoje nas 3 esferas, né? Áurea Carolina, que é deputada federal, Andréia de Jesus, nossa deputada estadual, eu e Cida na Câmara Municipal. E o feminismo é estruturante do mandato, assim como a construção de projetos de lei com os movimentos sociais. Num dessas reuniões que a gente chama de laboratórios populares de leis, com mulheres que vêm da luta pela moradia e mulheres que vêm das lutas que enfrentam as violências, né? Surgiu a ideia de criar um projeto que priorize mulheres em situação de violência no acesso às políticas habitacionais do município. Sejam elas propostas de bolsa moradia ou até mesmo com a provisão habitacional definitiva, casas para que elas possam reconstruir suas vidas e, com isso, sair do ciclo de violência. O projeto de lei Morada Segura já foi sancionado pela Prefeitura de Belo Horizonte e tem inclusive orçamento previsto. O objetivo é atender 60 mulheres por ano. E se, por um lado, existe o desejo de que mais e mais mulheres possam ter esse direito garantido, por outro, também é possível sonhar com o dia em que nenhuma mulher será violentada. Mas como isso poderia acontecer? De acordo com esse psicanalista, com a adoção de medidas preventivas como, por exemplo, o combate ao machismo. A gente tem um certo conhecimento de que para mudar algo demora cerca de 120 a 150 anos, né? Então, é um longo tempo de um certo investimento educacional, investimento, a gente até chama de libidinal, para que esses homens possam ser mais sensíveis, ele permitir que as suas emoções sejam demonstradas, né? Por exemplo, uma criança possa chorar, um rapazinho possa chorar, e quando esse rapazinho escuta dos pais que ele não pode chorar, ele retém essa tensão e ele distribui essa tensão no outro. Precisamos, desde o berço, entender, educar as crianças, para que elas possam escutar as mulheres, para que elas possam entender que mulher e homem não serão iguais, mas eles precisam e têm que ter o mesmo direito, né, equidade, etc. Isso já estava claro para você? Exemplos de homens que ainda estão aprendendo essa lição e de outros que, por determinação judicial, estão em busca desse entendimento, é o que você vai ver no episódio de amanhã, que vai mostrar também a cadeia de solidariedade entre vítimas da violência que transforma vidas
Estamos falando de sororidade. Tá emocionante e você não pode perder.